Eu peço agora também, para compor aqui a mesa virtual, o nosso colega, advogado, doutor Adriano Tavares. Doutor Adriano Tavares, peço licença para resumir o seu currículo, porque é um currículo certo extenso. Mestrando em Ciência Jurídica pela Universidade Autônoma de Lisboa, pós-graduando em Direito Público pelo SESUSC, bacharel em Direito pelo Estácio de Sá, procurador-geral do Instituto dos Advogados de Santa Catarina, presidente da Comissão de Direito Público do IASC, conselheiro estadual da OAB catarinense, membro da ACRIMESC, Associação dos Advogados Criminalistas do Estado, membro da ACAT, Associação Catarinense de Advogados Trabalhistas. Agradeço a sua presença, doutor Adriano Tavares. É sempre proveitoso ouvir o colega. Eu confesso, professora Elza, que eu aprendo muito com o professor Adriano, que é uma pessoa que você pode perguntar qualquer notícia da atualidade, ele, no mínimo, vai lhe dar uns 3, 4 argumentos sobre o tema. E não só o tema da política institucional, tema da economia, tema da cultura. Ele, embora seja paulistano de nascença, é quase que um manezinho, porque ele sabe de detalhes que eu, que moro aqui há algum tempo e sou nascido em Florianópolis, não sei. Tamanha curiosidade. E acho que o que resume, o que caracteriza o doutor Adriano Tavares é a curiosidade inerente. A tudo ele não se contenta. Se você faz uma pergunta e ele não se dá por satisfeito, ele vai consultar, vai em busca de livros, vai em busca de doutrina. Então, doutor Adriano Tavares, é uma honra tê-lo aqui na nossa sala virtual. É uma honra poder fazer parte do seu círculo de amigos. Sei que são poucos, mas lhes são caros. E tenho a certeza que aprendo, não só quando o senhor está lá fazendo os seus julgamentos, os seus votos na OAB, mas no dia a dia, quando discutimos políticas institucionais, quando discutimos questões jurídicas. Tivemos a oportunidade de almoçar com o ministro Sérgio Moro em São Paulo. Lá ouvimos determinadas teorias, concordamos com algumas, discordamos com outras. Nas vezes que estivemos com os ministros do STF, com os presidentes do colégio dos institutos, enfim, tem sido uma caminhada proveitosa. Então, sinta-se, obviamente, doutor Adriano, muito acolhido pela nossa instituição, pelos nossos acadêmicos, pelos visitantes que aqui estarão para lhe ouvir. A palavra é toda sua, seja bem-vindo. Boa noite, professor Gilberto. Gostaria de saber se todos estão me ouvindo, está tudo ok? Bom, é uma honra para mim estar aqui hoje falando com o corpo discente da Universidade Unisociesc, a pedido e convite do professor Gilberto, nosso coordenador, que se faz aqui presente. Também agradeço já a organização do professor Sartotti, do professor Crispim, do professor Pablo, que se encontra aqui presente. Muito obrigado pelo convite. E a missão agora é falar depois de Elza Galdino, professora Elza, minha amiga, de quem tanto tenho um apreço. É uma tarefa muito difícil, mas vamos ver se eu respondo à altura, né? O professor Gilberto me trouxe uma missão de falar com a turma. Eu que venho do movimento estudantil e sempre sou um eterno aprendiz, tenho muito respeito pelo corpo discente. Fui presidente de centro acadêmico, fui presidente do Diretório Central dos Estudantes na época da minha graduação. Então, eu vejo que é muito produtivo esses debates sendo feitos hoje de modo virtual. Vejo que a Unisociesc é pioneira nesse ponto, tanto que a OAB agora que vai fazer o seu congresso de maneira digital a nível nacional. Então, vejo que a Unisociesc saiu na frente com esse trabalho, com esse programa. Muito parabéns ao professor Sartotti e ao professor Crispim, que tiveram essa dinâmica rápida e evolutiva. O professor Gilberto pediu que eu falasse um pouco sobre a ética, o código de ética da OAB.
Mas voltando no assunto, conforme ele falou, o Adriano sempre traz as suas considerações, eu gostaria de trazer três considerações aqui, na questão da palestra muito bem feita pela professora Elza. Primeiro, dizer ao Richard que, quanto à questão da internacionalização do advogado em si, só para deixar ele avisado que, caso ele queira ser advogado e queira trabalhar fora, a OAB hoje possui convênios com a OAB hoje dos Estados Unidos, bem como da OAB da Inglaterra, do Reino Unido. Então, é feito um acordo de cooperação técnica, aonde são enviados advogados brasileiros tanto para o Reino Unido quanto para os Estados Unidos, e nós, aqui no Brasil, recebemos esses advogados. Então, a OAB hoje já possui esse acordo de cooperação técnica aos advogados que estão interessados em seguir essa carreira internacional. Um outro ponto foi levantado pela professora Elza quanto à questão da advogada. Fiquei sabendo agora, como membro da OAB, dessa questão muito delicada, e aproveito, Elza, para dizer que a deputada Carmen Zanotto tem um projeto de lei que tramita agora na Câmara dos Deputados, que trata justamente dessa questão, ou seja, suspensão dos prazos. Ela promoveu uma alteração no CPC justamente para a suspensão dos prazos para advogados que estão acometidos com doença. Isso foi antes da pandemia já, então ela já viu essa necessidade, achei de grande valia só a gente já trazer ao público aí. E uma outra questão é que a professora Elza fala muito bem sobre a questão dos advogados em si e das contratações, principalmente vocês, futuros advogados, juízes, promotores, delegados, ou seja, ligados à carreira política. Eu vejo que os escritórios hoje, a nível até de feedback para todos, eles contratam por conhecimento e demitem por comportamento. Então, ou seja, eles deveriam fazer, nós temos que fazer a lógica inversa. Nós temos que contratar por comportamento. Tendo em vista que o conhecimento, conforme a doutora Elza falou, estágio, o suporte dado aos advogados, isso ele tem tempo para correr atrás e para se qualificar no mercado. Então, eu só gostaria de dar esse introito, que é justamente onde a questão comportamental ela envolve no Código de Ética da OAB, ou seja, justamente para trazer o advogado, ele sempre deve manter o seu padrão ético e a sua moral ilibada em todo o seu período de inscrição, ou seja, não só o advogado, o Estatuto da Magistratura, o Estatuto do Ministério Público, o Código de Normas de Delegados, tudo isso prevê as suas questões de padrões mínimos de comportamento. E o professor Gilberto, quando ele me pediu para falar, porque falar do Código de Ética em 30 minutos é praticamente impossível, tendo em vista que nós temos só a nível de infrações disciplinares categorizadas em conceitos abertos. O que é o conceito aberto? É muita gente reclama do Código Penal, e essa é uma crítica no Estatuto da OAB, que as infrações disciplinares são muitos em conceitos em abertos, ou seja, o que está dando agora a maior discussão sobre, na época da pandemia, eu vou entrar em um por um, mas já adiantando, a questão da publicidade na advocacia, ou seja, o que pode, o que não pode. Isso tem trazido muitos questionamentos aos advogados que alegam que o Estatuto da OAB, o Estatuto do Código de Ética, não acompanhou a evolução das redes sociais, por exemplo. Então, tem muita gente trabalhando com links patrocinados, Google Ads. Então, isso é uma questão que a OAB precisa discutir. Então, adentrando ao nosso tema, o regramento estatutário do Estatuto, vou falar Código de Ética da OAB, ele é feito pela Lei 8.906 de 94. Ali nós temos o Estatuto da Advocacia, que ele vai gerir sobre o Código de Ética e Disciplina e o Regulamento Geral da OAB.
Fora isso, nós temos agora os provimentos do Conselho Federal, que são questões que também são reguladas a matéria de caráter infracionais. Então, nós temos agora uma súmula que diz a respeito do seguinte, que todo candidato que pretende se inscrever nos quadros da OAB não podem ter condenação na questão de violação ao idoso, à criança e à mulher. Ou seja, esses candidatos, se por algum acaso tem a condenação criminal, aonde fica constatado a agressão a idoso, mulher e a criança, não vão receber as suas carteiras. Porque a OAB entende que eles têm a moral, que eles são inidôneos, ou seja, não há moral, não há condições de adentrarem aos quadros da OAB. Essa questão vem gerando polêmica, justamente pelas questões de condenações antigas, ou seja, a pessoa se teve uma condenação lá 10 anos atrás e hoje passou no exame de ordem e pediu inscrição. Ou seja, essas questões estão sendo ainda em debate, estão tendo debate sobre isso, sobre o lapso temporal, o tempo da aplicação dessa súmula, e isso ainda vai, como é uma questão muito nova, vai chegar ao Conselho Federal para discussão. Ou seja, nós não temos ainda uma definição, tendo visto que a matéria foi aprovada o ano passado, não há ainda uma jurisprudência firmada no Conselho Federal. Então, o que acontece? O advogado ele é obrigado a cumprir rigorosamente todos os deveres consignados no Código de Ética e Disciplina. E ele deve manter esses requisitos durante toda a sua carreira profissional. Se ele perder um desses requisitos, ele pode deixar de ser advogado. E aí nós temos um incidente de idoneidade moral, onde ele vai ser excluído dos quadros da OAB. Então, quais são as penas hoje? O que o advogado, o que se discute mais hoje? O que nós temos visto mais hoje dentro do Conselho da OAB? O que se discute? Nós pegamos lá o artigo 34 do Estatuto do Código de Ética, nós vamos ver que nós temos os 29 dispositivos considerados, mas aqui eu vou trabalhar com vocês quais são os que mais dão problema. Ou seja, vocês que vão ser futuros advogados aí, qual que vocês devem se atentar a mais? Então, nós temos ali no inciso 2º, por exemplo, que é um caso bastante corriqueiro, manter a sociedade profissional fora das normas dos preceitos estabelecidos na lei. Ou seja, aqui é um exemplo de norma abrangente, né? De norma de conceito aberto. Então, o que geralmente é? É uma placa devidamente inscrita, ou seja, o advogado ali coloca assim, vou dar um exemplo para você, adprev, ou seja, ele não pode atrelar o nome do escritório dele a uma matéria previdencial, ou seja, a adprev é um caso que já teve, então, quando vocês for procurar a jurisprudência, vocês vão achar. Ou seja, ali ele está dando a entender que a advocacia é previdenciária, mas ele não pode ter um escritório chamado adprev. Por quê? Porque há um regramento que o escritório deve levar o sobrenome da pessoa, o nome ou sobrenome da pessoa. E quando for sociedade individual, é o nome da pessoa. Então, em tese, esse já estaria incorreto. Então, essas infrações, esse tipo de infração é aquela infração mínima. O advogado também não pode se valer de agenciador para fazer captação indevida de clientela. Ou seja, eu não sei quem vai muito em São Paulo, tipo na Praça da Sé, isso é comum e é bastante questionado, tem aquelas pessoas com aqueles coletes, advogado, consulte aqui. Ou seja, e o cara está com um panfletinho
e ele entrega para as pessoas que querem causas trabalhistas e tal. Isso não pode. Isso é passivo de punição dentro da OAB. Então, isso também acontece bastante. Outro tipo que nós também discutimos muito isso é o advogado que faz propagandas em jornais, ou seja, geralmente, antigamente, nós tínhamos no Diário Catarinense, quando era impresso, tal, algumas publicidades dos advogados ali, colocando o nome e o telefone do advogado. Isso é vedado pela OAB, isso não pode, em hipótese alguma, de se fazer. O outro ponto que nós temos bastante questões de matéria discutido é receber valores da parte contrária sem prestar as contas. Isso eu posso dizer para vocês que representa quase 60% dos nossos julgamentos. É o locompletamento ilícito. Ou seja, o advogado que presta o serviço e por algum motivo deixa de prestar contas com o seu cliente, com o seu constituinte. E isso, pelo menos em âmbito do Conselho Pleno da OAB hoje, isso tem dado uma resposta dura aos advogados que praticam esse tipo de infração. Então, esse crime, esse delito, por exemplo, essa infração, ela é passível de suspensão das atividades do advogado até que ele preste contas ao seu constituinte. Ou seja, enquanto ele não prestar contas, o que é prestar contas? Efetuar a devolução do valor supostamente apropriado, enquanto perdurar essa não devolução, ele fica suspenso, ele não pode mais advogar. Não significa que ele vai ser excluído dos quadros, ainda não. Mas se ele cometer 3 vezes esse tipo de infração, na quarta, a exclusão é a medida que se impõe. Não tem o que discutir. Então, isso é bastante corriqueiro, infelizmente, a nível de processos disciplinares na nossa instituição. Nós temos também casos de retenção, isso vou dar um exemplo, o porquê agora das modificações e das reformas do Código. Retenção abusiva dos autos, quando os autos eram físicos. Então, o advogado tinha uma ordem de despejo, vamos dar o exemplo, para ser cumprida, e ele falou, não quero que despeje meu cliente por agora. Ele ia no balcão, pegava o processo, levava para o escritório e deixava lá. Logo, o juiz não podia emitir a ordem, não podia emitir um mandado, e o oficial de justiça não podia cumprir. E ele segurava a ordem de despejo. Então, esse tipo de infração já ocorreu muito no passado. Hoje, com a virtualização dos processos, praticamente não tem nem como isso ocorrer. Outro ponto que nós temos, e aí esse também é um dos pontos que reclamam muito o conceito aberto, é manterem conduta incompatível com a advocacia. O que é uma conduta incompatível com a advocacia? Então, esse é um dispositivo legal que o artigo 20, o parágrafo 25, inciso 25, que traz muita discussão dentro do colégio, dentro do conselho, muito debate, justamente porque o que é conduta incompatível com a advocacia. E aí nós temos o mais grave de todos, que é praticar crime infamante. Aquele crime que desonra a advocacia, que é justamente esses simulados que eu falei para vocês no início. O que é? A questão da agressão à mulher, a agressão ao menor, a agressão ao idoso, um advogado praticamente que comete um homicídio, tráfico de drogas. Tudo isso são condutas que podem, em tese, configurar como crime infamante. Então, vejam bem, quando a professora Elza fala da paixão de ser advogado, a questão de gostem de fazer, de busquem uma carreira que te dê prazer, eu vejo que se vocês forem advogados, tiverem aptidão, ou seja, tiverem o desejo de serem advogados,
que aquilo pulsa na veia de vocês, corre na veia de vocês, eu não vejo a mínima possibilidade de quem ama a carreira infringir qualquer tipo desses dispositivos do artigo 34. Porque vocês vão ser éticos, vocês vão ser probos, porque vocês vão amar a advocacia. Claro, obviamente que um desvio, um esquecimento, olha, eu esqueci de prestar conta para o advogado no prazo de 5 dias, claro que nós não estamos falando de um esquecimento, de um lapso. Nós estamos falando quando nós pegamos um processo para julgar, a gente vê se teve dolo, se teve culpa, todas essas questões são analisadas. Então, e geralmente são aquelas figuras carimbadas, ou seja, aquelas pessoas que não têm mais nada a perder. Então, eu vejo que quem ama a advocacia, quem gosta do que faz, eu não vejo dúvida, eu não tenho dúvida nenhuma que jamais eu vou ver um processo dessa pessoa. Jamais. Porque quem ama, quem estuda, quem gosta do que faz, eu falo assim, nossa carteira da OAB, nossa vermelha, né? A gente tem que ter muito respeito por isso. Porque a advocacia hoje, ela já foi muito maltratada no passado, nas questões da ditadura, nas questões da conquista do habeas corpus. Então, eu vejo que hoje nós somos uma classe privilegiada, porque hoje nós, além de nós estarmos, uma das poucas profissões estarem na Constituição Federal, no seu artigo 133, ela é a única que dá para a gente lutar verdadeiramente pelo tão falado e propagado Estado Democrático de Direito. Então, eu vejo que se a gente estiver comprometidos e imbuídos desse espírito de seguir uma carreira proba, eu tenho certeza absoluta que não há problema, não há o que vocês se preocuparem com o Código de Ética da OAB, não há o que vocês se preocuparem com as infrações disciplinares, porque eu tenho certeza que vocês vão exercer a advocacia com maestria, que é peculiar de cada um. Então, essas são as infrações disciplinares que mais temos visto nos julgamentos no nosso conselho aqui de Santa Catarina, né? E aí, falando de pena, tá, Adriano? Falou muito de infrações. E quais são as penas, né? Nós temos a primeira pena, que é a mais branda de todas, que é a censura. Ou seja, aquelas que são aplicáveis, aquelas penas que não teve grande relevância, ou seja, exerceu uma profissão ali, uma questão que atravessou uma petição de um cliente, de um constituinte que não era dele, ou seja, ele foi lá e atravessou uma petição sem fazer o subestabelecimento, que é uma forma de repassar a outro advogado de forma correta. Então, para essas penas mais pequenas, nós temos aí a pena de censura, né? Nós temos também a advertência, né, que é aquela advertência reservada que todo mundo fala, criou-se na jurisprudência, né, uma advertência reservada, que é o que, olha, então não vai ficar nos assentos da OAB, toma aqui uma advertência mandada para a casa dele, para o advogado, e que espero que o senhor não cometa mais esse tipo de delito. Nós temos a suspensão, que é justamente essa questão que é mais corriqueira lá, que é a questão de receber valores indevidos. Então, ou seja, enquanto não prestar contas com o cliente, você não vai poder mais advogar. E aí vocês me perguntam, tá, Adriano, mas como é feito o controle, né? Como tem o controle que o advogado não está suspenso? Porque quando você vai para uma audiência, a juíza não pergunta para você, me dá a tua OAB, vou fazer uma consulta lá nos quadros da OAB, tal.
Com a virtualização, com os processos eletrônicos, automaticamente eles já se conversam com o cadastro da OAB Nacional. Então, quando você se habilita numa petição, quando você se habilita num processo, automaticamente já vai aparecer ali. Se o advogado tiver suspenso, vai aparecer advogado suspenso, advogado excluído dos quadros da OAB, advogado impedido. Então, hoje, para quem tem acesso hoje, quem é estagiário e lida com o EPROC, vai identificar isso em vermelho muito facilmente no campo, do lado direito da tela ou do lado esquerdo. O autor do lado esquerdo e réu do lado direito do processo, do sistema EPROC. Então, vai identificar muito fácil isso. Então, é justamente por isso. E aí você já vê, quando você tiver que alegar, olha, excelência, me desculpe, mas o advogado suspenso, ele não pode estar advogando. Ele não pode. Então, aí é muito fácil de você pegar e suscitar isso em petição. E aí, nós temos a questão da exclusão, que o advogado aí deixa de pertencer aos quadros da OAB, que essa é uma pena capital. Quando ela é aplicada? Ela é aplicada quando você toma 3 suspensões, ou seja, vamos supor que lá nós temos aquele caso do completamento ilícito, que é a apropriação indébita. Se apropriou indevidamente por 3 clientes, na sua carreira toda, automaticamente, na 4ª, você não tem mais nenhuma chance. A pena que vai ser aplicada é a pena de exclusão. E aqui vai uma outra pena que é aplicada quando o inscrito faz falsa prova de preencher os requisitos lá da OAB. Ou seja, se já teve condenação criminal, a mesma coisa do concurso público para a magistratura ou para o Ministério Público. Você é obrigado a responder essas questões. Então, caso algum inscrito tenha sido condenado, não omite no campo de inscrição, pelo amor de Deus. Vai lá e fala, olha, realmente tive uma condenação assim e tal, mas já tive a reabilitação no processo criminal, logo não consta mais nos meus assentos, logo eu posso fazer a inscrição. E aí nós temos também o terceiro requisito, que é quando o inscrito se torna moralmente inidôneo, ou seja, ele perdeu a condição moral dele para exercer a advocacia. Logo também vai ser feito a exclusão, vai ser feito um processo, obviamente, administrativo, e aí vai culminar com a exclusão dele. E o 4º é quando ele pratica crime infamante, né? Geralmente o terceiro e o 4º sempre vêm juntos, né, os requisitos, né? Um está interligado ao outro. E a OAB também prevê a possibilidade de multas, né? Que corresponde ao valor de uma anuidade e vai até 10 vezes o valor dessa anuidade para os crimes, que podem ser aplicadas cumulativamente, ou seja, eu posso dar uma suspensão, uma multa, uma advertência e uma multa. Então, nada impede a multa, não impede uma da outra. Então, são basicamente isso, quando o professor Gilberto pediu, o meu tempo também já está se exaurindo, para a gente falar, é justamente isso, ou seja, Adriano, vamos trazer uma concepção aos nossos alunos que nem tudo é 1000 maravilhas, obviamente, né? Muito, como diz o professor Gilberto, é muito suor, né? E muita garra. Mas isso não é só na advocacia, é em qualquer profissão. Em qualquer profissão. Claro que nós temos o nosso regramento, eu vejo que é um regramento justo, no meu ponto de vista, porque a advocacia hoje ela merece os melhores. Ela merece ter nos seus quadros os melhores advogados. Eu não falo melhor nível de prestígio, não. Eu falo na questão moral mesmo. Nós temos que ter nos nossos quadros pessoas que tenham condições de exercer a advocacia com plenitude. Então, seriam essas as minhas colocações aí. Eu gostaria até, se tiver alguma dúvida, eu já vi que teve uma resposta, mas aí como eu estou com a tela em aberto, eu não consegui abrir o campo ali
das perguntas, estou apto a responder. Muito obrigado, professor Gilberto. Boa noite a todos e fico à disposição. Doutor Adriano Tavares, antes de agradecer, eu ainda quero aproveitar aí do ensejo e do conhecimento do colega. Nós temos aqui a acadêmica Tânia, que fará alguma reflexão acerca do que foi dito, e também temos aqui no chat um questionamento do Semir Diniz Campelo, que questiona a parte do processo prejudicado, no caso, deve procurar a OAB para denunciar o advogado. Então, se puder esclarecer como faz aquele que se sente prejudicado, como faz para fazer denúncia. Mas, antes disso, eu até também convidaria a acadêmica Tânia, uma acadêmica que já está no segundo ano em curso da Unisociesc e que fará suas reflexões. Tânia, com você. Obrigada. Primeiramente, quero agradecer, né? A palestra foi excelente, muito produtiva, esclarecedora a nós futuros profissionais, né, do direito. E, na realidade, eu venho aqui até colocar uma pimentinha aí nessa parte da advocacia, né? Eu já, como alguns colegas sabem, já trabalho há algum tempo, né? Não na área do direito, mas eu já me deparei muito com colegas de trabalho que relataram sobre casos, né, de advogados que estavam defendendo a empresa, né, ao qual eles trabalhavam, e que, pelo fato de serem pessoas que necessitam realmente do trabalho, terem medo de perder o emprego e tudo mais, eles acabavam sendo orientados pelos advogados a mentirem em juízo. Muitas dessas pessoas, as quais eu conheço, né, e me relataram isso, muitas eu creio, né, que elas não têm conhecimento do crime que elas estavam cometendo. Outras até têm ciência do crime, mas o medo, né, de perder o emprego acaba sendo maior e elas acabam fazendo e o jeitinho brasileiro de achar que não vai dar nada, né? Só que o meu questionamento, na realidade, é porque nós, como futuros profissionais, né, quando a gente se deparar com esse tipo de situação, né, de conhecer um advogado que está praticando esse tipo de conduta, que acaba até denegrindo a imagem, né, dos demais profissionais da área, qual é a conduta que a gente deve ter, né, que tipo de consequências esse profissional que faz esse tipo, né, de orientação, quais as medidas, as consequências desse ato dele? Bom, Tânia, é o seguinte, a instrução das testemunhas, ela é uma coisa muito complexa. Eu vou dar um exemplo para vocês, o que hoje se discute com a questão das audiências virtuais, a questão das audiências de ouvida de testemunhas. Ou seja, o TRT, por exemplo, determina que o advogado seja responsável por trazer as testemunhas durante a audiência virtual. Ou seja, vai botar todo mundo dentro de uma sala e vai aguardar ser chamado. Ocorre que é o seguinte, as testemunhas não podem conversar uma com a outra. O advogado, em tese, não pode fazer essa instrução. Ou seja, de falar, olha, você vai falar isso, vai falar aquilo, não pode coagir a testemunha a falar algo que ela não viu, que ela não presenciou. Primeiro, isso é crime, tipificado, né, no Código Penal, coação à testemunha, e também crime de infração ética disciplinar, que isso não pode, obviamente. Se eu souber que uma testemunha minha foi coagida por um outro colega ou por um outro advogado, obviamente vou pedir para constar em ata na audiência e tomar as medidas que eu julgar necessário, ou seja, uma representação na OAB e até mesmo uma representação no Ministério Público, justamente por ter presenciado esse tipo de questão. Mas hoje, olha só como que aconteceu uma coisa interessante. A advogada aqui do escritório do Departamento Criminal tem um júri marcado. Ou seja, em época de pandemia, ontem o CNJ baixou uma resolução e vai fazer um júri, de maneira virtual. Talvez seja o primeiro aqui do Estado. E aí o seguinte, ela me pergunta, tá, Adriano, e as testemunhas, como é que fica? Por quê? Porque no júri as testemunhas não podem se comunicar.
responsabilidade? De quem vai ser? Eu vou trazer as testemunhas aqui para a recepção, e elas vão ficar ali na recepção, obviamente elas vão conversar. Como é que vai se proceder isso? Porque ela está trazendo uma atribuição que não é dela, ou seja, ela controlar as testemunhas. O advogado vai ter que acabar fazendo isso. Olha, faz uma petição à magistrada e explique como ela vai querer que faça. Talvez ela pode dizer que a testemunha vai ficar na casa dela e cada um vai ficar para fazer pelo seu celular, mas pelo menos ela diga de como vai ser para não evitar afastar qualquer tipo de responsabilidade futura. A mesma coisa dos advogados trabalhistas que estão passando no trabalho. Para dizer como é que vai fazer a testemunha, também não pode se conversar as testemunhas. Então, tem coisas que agora, com essas questões de pandemia, a gente não está sabendo como lidar. E aí vai ter que pedir questionamento, ou seja, aquele famoso embargo de declaração, para dizer que a juiz explique como ela quer que faça, qual vai ser o procedimento adotado. Mas quando há coação a testemunhas nesse caso, a OAB tem entendimento que até é crime infamante, se caso há condenação criminal. Ou seja, coagir testemunha, não pode. Então, a OAB tem esse tipo de entendimento, sim. Não sei se eu te respondi. Respondeu sim, eu agradeço a resposta, a atenção, e eu passo a palavra ao coordenador Gilberto. Professor, tem a resposta ali do prejudicado, do Semir, né? O áudio dos coordenadores ligados. Tânia, muito bacana a sua pergunta. E, doutor Adriano, isso a gente vê com grande frequência. A bem da verdade é que a prova testemunhal é uma de tantas outras provas que vêm aos autos, né? E ela também é tida como a prostituta das provas. Por quê? Tamanha fragilidade dessa prova, né? Mas a bem da verdade é que o juiz, se fosse bobo, não seria juiz, seria qualquer outra coisa, né? E o corpo fala, né? 45% das nossas comunicações são comunicações verbais, aquilo que eu digo. Os outros 55% são comunicação não verbal. A minha expressão, os gestos, a articulação, o rubor da face. Então, você pode, obviamente, estar dizendo que o sol é rosa, mas você pode estar com a sua face toda avermelhada, o que demonstra aquele que te ouve, te escuta e te vê, a possibilidade do teu corpo estar dizendo algo diferente que diz a tua fala, né? E é bem verdade, como já disse o doutor Adriano Tavares, e a linha é muito tênue. O advogado ele tem e deve saber o que a testemunha sabe do fato que será avaliado, sem induzi-la a colocar na sua fala a resposta que ele pretende, né? Então, pode sim o advogado conversar na antessala para saber a profundidade do que sabe a testemunha, mas jamais seria uma técnica adequada e uma postura correta ele tentar imbuir no discurso da testemunha o que ela deve ou não deve falar, né? E como bem disse o doutor Adriano Tavares, isso é um crime tipificado no Código Penal e responde não só o advogado, como a testemunha. Há também a litigância de má-fé da testemunha, inclusive a testemunha pode sair da audiência e ter que prestar esclarecimento na Polícia Federal, se for o caso de uma audiência trabalhista. Então, Tânia, é deveras importante que o profissional do direito saiba até onde é o limite de saber a informação da testemunha, de modo a não fazer com que ela mude o seu viés. Doutor Adriano, também havia a pergunta do nosso colega que aqui participa, que deixou no chat como deve proceder a denúncia de um advogado que, porventura, não tenha se portado adequadamente ou não tenha agido adequadamente no processo. A pergunta que eu li anteriormente. No caso da OAB de Santa Catarina, nós temos um canal disponível no nosso site, que é justamente para esse tipo de questões, ou seja, para a denúncia de advogado. A OAB, em tese, por regramento estatutário, ela veda o anonimato, ou seja, não pode ser feito na condição de
do anonimato. Então, o advogado, a pessoa interessada se cadastra no site, faz a própria representação disciplinar e é encaminhada à nossa corregedoria, ou seja, a nossa corregedora que é hoje exercida pela doutora Luciana Mortari. E ali ela vai dar os encaminhamentos iniciais. Então, aí vai seguir o processo vai para uma Câmara do TED, primeiramente, que é o Tribunal de Ética e Disciplina. De lá vai ter um julgamento e cabendo recurso ao Conselho Estadual e ao Conselho Federal. Lembrando que, diferentemente do que ocorre nos tribunais, aqui a parte tem a capacidade postulatória, ela não precisa de advogado, a própria parte ofendida ela pode fazer essa reclamação e até mesmo em ambas as turmas e até mesmo no conselho seccional nós permitimos inclusive sustentação oral da parte. A parte ofendida ela tem o prazo regimental de 15 minutos para defender a sua representação lá. Por que o advogado deve ou não ser punido? Então, em tese, é a própria parte fazendo isso. Eu vejo aqui também que tem uma outra indagação sobre o presidente da OAB do Mato Grosso, o Silvinho, colocou aqui. Eu não conheço o processo, viu, Silvinho? Mas aparentemente é o que você disse, que houve uma agressão ali, mas ele já se encontra afastado. Parece que ele pediu o afastamento da OAB. Essa é a última informação que eu tive. O afastamento eu sei que é certo, ele se afastou da OAB. E aí vai correr o processo, obviamente, e lá vai apurar a conduta dele. Se for punido ou não, aí a pena, conforme eu já disse aqui para vocês, né? Se houver condenação, a pena em si é de exclusão dos quadros. Professor doutor Adriano Tavares, mais uma vez eu agradeço a sua presença. Pode parecer chavão, mas o que disse aqui o Silvinho, se eu não me engano, em relação a uma agressão de uma esposa, de uma mulher, pode me parecer chavão, mas com uma mulher não se bate nem com uma flor. Um país em que a gente precisa de um código, um estatuto da criança e do adolescente, uma lei Maria da Penha, o estatuto do idoso, algo vai errado, né? Nós precisamos entender que excesso de lei, de uma certa forma, representa a falta de civilidade de um povo. Quanto menos leis nós temos num país, sinal de que mais civilizado é esse país, né? A agressão, não só contra as mulheres, mas todas as minorias que nós temos no nosso país, tem sido diuturnamente combatida, não só na OAB, mas por outras entidades de classe, pelos órgãos fiscalizatórios. Então, gostaria que o senhor finalizasse, doutor Adriano, tranquilizando os nossos espectadores, os nossos participantes aqui da teleaula presencial, como que tem a OAB, principalmente a catarinense, aquela que a gente, mês a mês, participa e vê vocês, conselheiros, julgando, como que a nossa OAB catarinense tem tratado os casos de agressão contra a mulher. Me recordo agora um caso recente de um advogado do nosso estado que assassinou uma companheira que também é advogada, e não precisa sequer tratar desse caso, mas como que tem sido o comportamento dos conselheiros da OAB em casos similares? Bom, professor Gilberto, eu posso falar somente dos casos em tese. Eu não posso falar de nenhum julgamento específico em si, porque eu posso me tornar impedido por julgar esses processos. Esse processo que o próprio coordenador citou é um processo que vai vir a julgamento no Conselho Federal, já há um pedido já de suspensão pendente, então eu não posso falar em casos específicos, mas eu posso te dizer que a nível de OAB de Santa Catarina não há nenhum tipo de corporativismo, como muitos alegam aí. E eu posso falar que meus pares, e tanto pelo meu conselho, que a OAB ela aplica a devida punição, ou seja, estando caracterizado nos autos uma agressão, uma violação, não somente à mulher, mas a um infante e a um idoso,
a exclusão é a medida que se impõe. A jurisprudência ela pode ser consultada a qualquer interessado no próprio site da nossa seccional, e lá vocês vão poder identificar isso. Claro que vão ter os nomes abreviados, obviamente, porque esses processos eles tramitam em sigilo, que nós já estamos discutindo a nível de Conselho Federal para acabar com o sigilo, ou seja, os julgamentos dessa natureza têm que ser públicos e não mais sigilosos, porque a transparência é a tônica hoje, né? Hoje nós devemos ser muito mais transparentes. Então, hoje já tramita no Conselho Federal uma proposta de acabar com os sigilos. Então, presidente, só para dizer, o Senir aqui é do Ceará, está agradecendo a resposta, para você ver o alcance da conferência da Unisociesc, e nós temos aqui pessoas de Balneário Camboriú também falando. Então, para você ver o alcance da Unisociesc, aí, meus parabéns ao corpo docente, ao corpo discente pela iniciativa. A iniciativa é nossa, mas o abrilhantar do evento são de palestrantes de quilate, de peso, como o senhor, a professora Elza e todos aqueles que já antecederam e os que estão por vir. Professor Rodrigo Sartotti, sendo britânico, pontualíssimo, são 20 horas e 30 minutos, eu transfiro a condução dos trabalhos à Vossa Excelência para que possa conduzir. Já vi aqui presente os demais palestrantes dessa noite. Sejam bem-vindos, é uma honra. Em nome da faculdade, eu dou as boas-vindas, as acolhidas. A Frânio, eu sou manezinho, me recordo de ver o senhor lutando pela cidadania, pelo engrandecimento do cidadão catarinense, em especial florianopolitano. A Paula Duarte, que aqui se faz presente também. Enfim, sejam bem-vindos. Professor Rodrigo, eu lhe concedo a palavra. Estamos exatamente no tempo e no modo adequado. Muito obrigado. Obrigado, professor Gilberto. Quero agradecer a palestra do professor Adriano e da professora Elza. Eu só peço aos presentes alguns rápidos minutinhos, só para eu fazer uma... Como eu estou como anfitrião aqui, eu só vou fazer uma questão técnica aqui eu vou encerrar a gravação aqui.